Fui tocar na rua porque eu queria tocar. Eu não tava conseguindo tocar. Tava assim, tentando marcar show aqui, marcar show ali. Não tava rolando. Eu não tava cantando, eu tava enfurnada dentro do estúdio, mixando, produzindo. Daí eu fui pra rua porque eu pensei, cara, que tô com vontade de cantar, tô com vontade de tocar e não tô conseguindo, o que eu faço? Eu fico em casa reclamando? Não, vou lá e vou tocar. Take my soul to fly. My name is Carolina Zingler, I'm from Brazil. Welcome to the Skin of Jazz. The solution to my dilemma. You're my girl from Ipanema. Inspiration for my samba in slow motion. You're the top, you're my devotion. My slow motion bossa nova dream. Eu não sou boa de definir as coisas, sabe? Sou mais de ir lá e fazer. Então, quando me perguntaram, tá, mas e aí, como é que é ser busker? Eu falei assim, bah, que é isso, né? Eu não fazia a menor ideia do que era. Mas parece que é uma terminologia muito usada no mundo afora, né? Now I hear the sound of music. Porque busker é uma coisa assim, meio que surgiu para definir pessoas que fazem expressões artísticas na rua ou em lugares públicos espontaneamente, né? Muitas pessoas vivem disso, né? Em seu chapeuzinho, eles aceitam doações espontâneas para valorizar o trabalho, né? De uma forma financeira, digamos assim. Mas, em geral, o busker, ele é uma pessoa que busca, né? Ele busca o significado de estar expressando o seu trabalho, a sua arte, né? O que ele acredita. You're so good to me. And I hope to give you back. Então, um dia eu encontrei meu sócio lá no estúdio, né? O Tomás. Tomás é meu sócio na Gerência Records, a gente faz trilhas sonoras, produz artistas. Tomás, ele falou assim, Cacá, acabei de voltar de Lisboa, a gente tocou por tudo, é sensacional, tu tem que ir pra Lisboa tocar. Aí eu vim. Eu gosto de tocar nos miradouros, pra mim, assim, fundamental é ter poesia. Tem que ter um visual, horizonte, inspiração, assim, deixar rolar. Essa coisa de tocar na rua, pra mim, ela é muito diferente de tocar num espaço, porque tu tá ali, uma pessoa meio misteriosa que chega, monta, vai tocar. Se eu quiser tocar bossa nova, eu toco. Se eu quiser tocar rock, eu toco. Se eu quiser tocar folk, se eu quiser fazer o Mantras da Mata, eu faço. É uma liberdade, assim, de poder tocar e cantar o que eu quero, o que eu tô sentindo naquele momento. So we are buskers, we play on the streets, but we have this philosophy to spread love around the cities and take music to everyone. So thank you so much for sharing the moment with us. I would like to present you the band. On the drums, João. On the violins, Marina. Thank you. And I'm Carolina. A pleasure to play for you this night. Let's talk about Carolina. When I saw Carolina, it was a moment. I was listening for like about half an hour. This beautiful energy and music she gives. I had my violin with me. I came into Dr. Earth. Oh, you're playing. I really like your music. Let's play a tune. Let's play some tunes. And then
whenever I get the chance to play with the beautiful Caroline, it's amazing, always. E foi o Hugo a primeira pessoa que eu cheguei aqui, que me recebeu, que falou assim: olá, Carolina, bem-vinda. Porque eu tava procurando apartamento, né? Pra alugar aqui pelo Airbnb. Pensei, vou ver se eu acho um apartamento pra ficar aqui esses 20 dias, no ano passado que eu ia ficar. E de repente pinta o anúncio do Hugo, assim, né? O quarto e pá. Eu, olha só, o cara é violoncelista, que legal. Eu no meu apartamento costumo alugar um quarto. Normalmente vêm muitos músicos, muitos artistas. E a Carolina foi uma das pessoas que veio ano passado. Ficou assim uma temporada lá em casa. Então foi assim que nos conhecemos. E aí, nesse meio tempo, ele falava, eu tô montando um bar, um espaço de música, vai chamar Farmácia Musical. Aí eu até falei pra ele, não acredito, né? Eu sou farmacêutica, que loucura, né? Achar uma farmácia musical, assim, é praticamente uma coisa muito surreal, né? E ano passado, eu vim aqui pra Lisboa pra ficar 20 dias. Foi quando me apaixonei por Lisboa. Eu pensei, que 20 dias? Eu tô louca, né? Acabei ficando 4 meses. Em disco não se consegue mostrar tudo aquilo, todo o potencial, não é, do artista. E pronto, foi um concerto maravilhoso, com vários convidados. Eu sinto que o primeiro concerto que eu ouvi há um ano, sensivelmente, e o último que ela cá esteve, evoluiu assim imenso. Isso é ótimo, não é? Para um artista que está sempre em movimento, que está sempre em crescimento. É um crescendo, não é? Estamos sempre a mudar um pouco, estamos sempre a aprender, a reaprender, a esquecer algumas coisas para dar espaço a outras. É assim uma força da natureza, não é? Esta mulher tem assim um trabalho interessante, sempre com algo para dizer. Eu vou mostrar pra vocês o Mirador da Graça. Foi o primeiro mirador que eu toquei. Eu cheguei no mesmo dia e vim pra cá. Foi naquela árvore ali, ó. Eu não sabia nem a quanto vender o CD. Chegou uma menina francesa, eu quero comprar teu CD. Quanto que é? Deu, não faço ideia. Aí ela ligou pro amigo dela brasileiro e falou assim, quanto tu acha que ela pode vender o CD dela? Ele falou, 10 euros, é o que todo mundo vende. Aí pronto, foi isso. A Bárbara é a nossa percussionista, arranjadora dos ritmos. A minha parceria musical, assim, desde o meu primeiro disco. A gente tem muitas ideias juntas, né? E a gente continua com aquele plano de conquistar o mundo, né? Eu tô aqui, vou pegar minha bagagem. Já passou no passaporte! Já! Ela ali, ó, ela ali, ó. A Bárbara chegou! Ai, Rita, tô adorando já. Ah, legal. Ah, já chegou assim, filmando. Cacá é a mina, né? A Cacá é a sagitariana que vai e abre as coisas. Eu só vou atrás. É legal, então vamos. Meus riscos são calculados, assim, o dela já é um risco, tipo, vamos, vai dar tudo certo. E eu, calma, pode dar errado. Mas ela vai igual, e aí ela abre esse caminho e fala, vem, bonita, e eu vou. Aí sempre foi assim, né?
E eu tô cá estou. Where to go now? I hear a whisper to lead the beating heart. So should I keep going like it really burns? Where does it lead me? Oh, Bem-vinda ao Fama do Rio. coffee, a taste of life that can invite my soul for dancing, a kiss of life that can. Essa aqui é a Bárbara. Olá, Joel. Ó, esse aqui é Oscar. Oi, Oscar. Bárbara. O João toca carrão também, que a gente faz o som. Não tem prédio, né? Porque sempre tem transatlântico, de 20 andares, assim, sabe? Eu não tenho um prédio ali, tinha só um de prédio. So I hope I can. Tambor. Também. Percussionista. Papapá. E quantas línguas? Ah, eu só tenho uma. Como assim quantas línguas? 10 years from here, I hope to have no memories to look behind, to feel the beating of the heart I follow through. Will you lead me? Oh. A gente está apresentando o nosso último álbum, Mantras da Mata, que faz parte desse movimento que a gente está espalhando da nossa hashtag de Deixa o Amor Entrar. Honey, honey, I had a dream last night. Was singing a song for you, and you were by my side. Since you kissed my world and held my hand so tight, I wanted to feel you close to me, so I could stare at you all night. So baby, please don't go tonight. Stay with me and hold me tight, so I can feel my baby when I close my eyes. Honey, honey, I remember you when I close my eyes, and when I listen to a Johnny Mitchell song. A Bárbara tá com uma caixa nova. Eu tô. E ela tá com instrumentos novos. Então a gente tava muito preocupada com o som, então a gente tava conectando, então foi um desafio hoje, né? A gente tem que começar na manhã, né, Cacá? Tem que ir despretensioso, é tudo. Estamos se entendendo. Quando eu chego no lugar, eu me travo. Quando eu vou fazer alguma coisa nova, eu fico na minha, pra entender. E aí quando eu começo a entender, eu começo a me soltar. Ô, Ginginha, se soubesses o quanto eu te quero, o mundo seria Ginginha. Lindo, Ginginha. Olha, Ginginha, adivinha, Ginginha, que gosto que tem. Nossa, xaropinho de garganta. Isso eu tomava quando era criança pra tosse. Ah, com quantidade com esse teor alcoólico. Eu fui mais abaixo, dei-lhe um beijinho no umbigo. Eu fui mais abaixo, dei-lhe um beijinho no umbigo. Mais abaixo, disse-me ela, mais abaixo não há perigo. Mais abaixo, disse-me ela, mais abaixo não há perigo. Cara, esse fado aqui é o fado mais alegre que eu já vi. Nunca vi uma galera tão animada. Para virar
Aqui é outro tipo de fado, é um fado diferente. A maioria dos fados são mais intensos, né? Esse que a gente foi hoje é uma exceção. A melhor coisa é a alfama de A Alfama inteira. Uma torre, eu acho, da Sé, da igreja da Sé, caiu. Mas a Alfama ficou intacta. Aqui é o Tejubara, onde todos os músicos se encontram depois das gigs, tomar uns copos. Ah, o Cat praticamente mora aqui, né, Cat? Eu venho É sempre. tua segunda casa, tua família, né? Tive a sorte de conhecer o Cat San aqui no Tejo. Eu entrei por aquela porta, ele tava saindo, eu olhei pra ele e falei assim, eu te conheço. É pequenininho, te parece um... É, da onde? Nessa de eu te conheço, da onde a gente foi se conhecendo, entendeu? Nesse mesmo dia, a gente saiu andando, ele falou assim, você vai tocar na rua? Peraí que eu vou te mostrar então. A gente foi pra Santa Luzia, Porta do Sol, ele me contou toda a história dele, que ele veio pra cá, e aí o amigo dele orientou ele. Eu acho que essas coisas a gente tem que passar, né? Recebe aqui, tu dá ali, tu vai assim. Tu não viu ele tocando ainda? Não vi ele tocando. É, ele faz umas releituras assim, umas músicas assim que marcaram a vida, a minha vida, assim. Eu fico assim, ai, que demais, hein? E a gente no Brasil, né, a música de rua lá, você não consegue viver daquilo. Eu imaginei, né, será que... Mas tem muita Não gente conhecia, que né? vive, sabia, de música de rua lá. 4, 5 anos atrás teve um ápice. Na verdade, a gente começou a tocar antes desse ápice, então a gente pegou o início dessa coisa de músico de rua. A gente foi em tudo que é canal de TV. Hoje a esquina do jazz é aqui no Metrópolis. que demais. Não é, Carolina Zengler? Não é? Porque a esquina do jazz ela pode acontecer em qualquer lugar. Em qualquer lugar do mundo. Como é que surgiu essa ideia? Foi uma coisa meio, como você estava falando, sagitariano, foi um ímpeto, foi um rompante, foi uma inspiração. Porque a gente estava com esse disco Birds Flying High pronto e não sabia o que fazer muito bem, né? Eu pensei, quer saber, eu vou começar a apresentar e sentir o feedback, né? E aí era uma quinta-feira, 9 de julho, o feriado me marcou. A esquina do jazz me trouxe essa vida de novo, essa conexão com o meu propósito, sabe? Então eu ia todo dia quase ali naquela esquina da Peixoto. Você falou a esquina do jazz, já tem nome ou você que batizou? Foi natural, as pessoas começaram a falar isso. Eu vou passar na esquina do jazz. E às vezes eu já escutei também as pessoas falam assim, puxa, mas o trabalho de vocês é tão legal, vocês aqui na rua. Tem esse estigma, né? É como se você estivesse pedindo quase que esmola, eu diria, maldizendo. Algumas pessoas acham isso ainda. Porque quando a gente está fora, Bárbara, lá na Europa, por exemplo, isso é comum. Ou seja, os artistas fazem isso que você está fazendo, com os CDs, com o chapéu, não é, com o amp do lado e tal. E os caras fazem as grandes casas, os grandes shows, como é o seu caso. Aqui é uma novidade. Aí ficou muito bom, começou todo mundo a aparecer em tudo que é programa e lotou a Paulista. Agora tem músico demais. A gente toca na rua de vez em quando ainda. Mas já não é mais aquela coisa fresca, né, digamos assim. Vocês já conversaram com o Pedro? Nossa, o Pedro é muito... Porque o Pedro talvez seja um músico dos mais antigos de rua. O primeiro, ele tocava no Castelo. O Pedro mora aqui, né? O Pedro é brasileiro? Não, ele é português, né? O Pedro é português. Pedro Que anda com os cachorros. O que tava com os cachorrinhos. E ele é um artista. Nossa, ele é muito Toca legal, pra caramba. Ele tocava nos anos 80 já, 90, ele já fazia rua. E eu posso dizer que eu fui um pioneiro. E que é assim, naquela altura era um acontecimento. Eu comecei a tocar no Castelo em 95. Os meus pais tiveram dificuldade em aceitar que eu queria fazer isso, porque quem se via a tocar na rua eram os mendigos. E eles não queriam um filho mendigo. No entanto, para mim foi mais uma questão de
eu defender isso como uma forma de assumir uma profissão, uma forma de assumir uma atividade, seja artística, seja profissional. Então, a gente está fazendo tipo um movimento de música, assim, uma tour, né? Hoje é o último concerto. Aí segunda-feira a gente vai para Berlim, depois vai para Praga, depois vai a Amsterdã, Paris, até Marrocos a gente vai. Eu juro, para ti não é mentira, nem botas, nem nada. Eu senti saudades. Aquele jeito que ela dá ao pescoço, a tocar e digo, que saudades que eu tinha da Carlina. Aqui é um espaço de amor, de música, arte, encontro, alegria. E eu estou muito feliz de estar tocando aqui hoje com a minha amiga Bárbara, que é a minha parceria de muitos anos lá no Brasil. E esse ano ela veio conhecer Portugal para a gente circular pelas Europas. Deixa o amor entrar, deixa a paz virar, deixa a queixa, deixa o amor levar a dor, deixa curar. Deixa o amor entrar, deixa a paz virar, deixa a queixa, deixa o amor levar a dor, deixa curar. Muito obrigada a todos. Obrigadíssima, Cláudia, por toda essa recepção maravilhosa. Eu amo Lisboa. Eu não sei o que tem essa cidade comigo, o que aconteceu, que link, mas Lisboa... Não sei explicar. Eu só sinto assim muito agradecimento interior, porque a conexão comigo mesma que eu tenho aqui é muito singular e muito especial. Eu não sei as cores, né? A luz, o céu. É uma poesia, em cada cantinho tem poesia. É difícil colocar em palavras, sabe? Não, mas tu já colocou um monte. Mas é que... já tá, a gente já entendeu, eu juro. Luxuosa em Luxemburgo, bonita. Funcionário nenhum aqui. A gente abriu o aeroporto, basicamente. Luxemburgo surgiu na trip por conta de um pit stop, né? Pra gente chegar em Berlim. Attention, aufgepasst, Nachbarn Richtung Dietrich und Zingerl. Vielen Dank für Ihre Reise mit DB Regio. Auf Wiedersehen.